Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, Deus os abençoe. Estamos começando mais uma semana no Mistério da Redenção. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu gostei, compartilhe esta homilia. Hoje, dia 3 do mês de março, segunda-feira, o Evangelho é de São Marcos, capítulo 10, de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de um evangelho que traz para nós a realidade dessa pessoa, desse alguém que, através de outros evangelhos, nós ficamos sabendo que é um jovem rico que vem até Jesus e diz a ele: Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Também a pergunta que sempre nós fazemos, nós questionamos a Jesus, nós o interrogamos: o que eu devo fazer para poder herdar o reino dos céus? Ou seja, para poder conquistar o céu, para ir para a vida eterna, para viver em comunhão com Deus para sempre. O que eu preciso fazer? E Jesus, ele diz que Deus é bom e somente Deus é bom. A bondade, ela vem de Deus e, de fato, ele é bom porque Jesus é Deus, ele é o Senhor. E Jesus, então, diz para ele os mandamentos. Nós também precisamos aprender isso. Se nós vivermos os mandamentos integralmente, se nós colocarmos em prática os mandamentos da lei de Deus, se nós fizermos isso, com certeza nós alcançaremos o reino dos céus. Ou seja, para podermos ser salvos, o que nós precisamos? Viver, cumprir os mandamentos da lei de Deus. Isso é fundamental. Agora, aquele jovem, aquele homem, aquele alguém, ele fica triste diante da palavra de Jesus, porque, infelizmente, ele era um homem muito rico. E Jesus, quando ouviu dele, que ele tem feito, que ele tem praticado todas essas coisas, Jesus diz: uma coisa só te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus, nesse evangelho, ele quis abordar vamos dizer assim, o problema, a dificuldade que se tem em relação à riqueza, ao dinheiro. É lamentável, é triste nós percebermos que o apego aos bens, o apego ao dinheiro, o apego às coisas deste mundo e aí o pecado da ambição, da usura, pode tirar uma pessoa do reino dos céus. Ou seja, em outra parte do Evangelho, nós temos Jesus dizendo: você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro.
Ou você amará a um e odiará o outro, servirá a um, deixará o outro. Isto é, o dinheiro, os bens deste mundo, as coisas deste mundo, não podem jamais ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Claro que nós precisamos do dinheiro para sobreviver, mas o dinheiro ele não pode ocupar o lugar mais importante no nosso coração, de modo nenhum. Usemos dos bens, sabendo que esses bens passam. Usemos dos bens, sabendo que tudo passa e nós devemos sempre nos apegar única e exclusivamente em Deus, em nosso Senhor. Convido você a viver isso, que a sua riqueza seja a palavra de Deus, seja a Eucaristia, seja uma vida em comunhão com o Senhor. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, com a graça de Deus.